dia. Nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer uma revisão hoje, utilizando as questões das páginas 22 e 23, sobre o conteúdo já visto em sala e também na videoaula gravada da semana passada. Peguem o material de vocês, quem não tem um livro dá para acompanhar as questões aqui também pelo slide. E vamos para a primeira questão, relembrando os conceitos. Quais foram as críticas feitas por Kierkegaard de Schopenhauer à filosofia hegeliana? Bom, Hegel ele defendia a existência da razão absoluta, que para ele todas as coisas finitas existentes seriam uma manifestação dessa razão. Ou seja, ele acreditava em uma razão absoluta e que a existência de todas as coisas finitas no universo seriam as manifestações dessa razão absoluta. Já Kierkegaard e Schopenhauer discordavam dele, pois acreditavam que o infinito fosse racional e não a parte finita, e que esse infinito, uma vez sendo racional, poderia sim ordenar a realidade, ou seja, na verdade eles consideravam que a força existente na natureza é irracional, ou seja, age sem nenhum tipo de ordem, ao contrário de Hegel. Só vamos dar continuidade à segunda questão. Na filosofia de Kierkegaard, qual é a relação entre possibilidade e angústia? Então, para Kierkegaard, não há nenhum plano racional que governe a vida do ser humano, ou seja, de acordo com ele, o destino de cada indivíduo depende de suas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Com isso, ele quer dizer que ninguém consegue ter certeza do próprio rumo da vida. Terceira questão. Apoiando-se no estudo desenvolvido na frase abaixo, responda em que aspecto a filosofia de Schopenhauer se aproxima da teoria do conhecimento de Kant e em que aspecto se afasta. No primeiro ponto de vista, com efeito, este mundo apenas existe absolutamente com representação. No outro ponto de vista, ele apenas existe como vontade. Arthur Schopenhauer. Então, para Schopenhauer, o mundo é uma representação, é a minha representação, é uma cópia da representação real. Ou seja, nesse ponto de vista, o argumento dele se aproxima da teoria de Kant, porque Kant diz que as representações são produtos de uma conformação sensível, ou seja, são produtos de uma observação mais sensível. E que para ele, fora da experiência sensível, nada seria possível de se conhecer. Mas, ao mesmo tempo que se aproxima, também se afasta, quando Schopenhauer diz que a vontade, essa vontade cega, seria uma força motriz de toda a realidade da própria razão ou das rações humanas. Aí, nesse ponto de vista, ele já vai se afastando da teoria de Kant. Sequência, questão de número 4. Leia o fragmento abaixo, extraído de uma das obras de Schopenhauer, e responda as questões. Possuir espírito filosófico é ser capaz de admirar-se dos acontecimentos habituais e cotidianos. É ser capaz de propor-se como objeto de reflexão, o que há de mais geral e de mais comum. Letra A. Para Schopenhauer, qual é o objeto de estudo da filosofia? Considerando o ponto de vista desse pensador, quais assuntos poderiam ser temas da reflexão filosófica? Na letra A, de acordo com Schopenhauer, a filosofia deveria se ocupar de coisas do cotidiano, ou seja, coisas comuns, que são relativas a nós, seres humanos. Pensar, por exemplo, sobre a força irracional que impulsiona a existência, que o filósofo deu o nome de vontade. Letra B. A letra B é uma questão pessoal. Eu vou colocar no mural do Classroom para vocês responderem e me enviar, tá bom? Eu espero que nessa questão vocês reflitam sobre a filosofia e as suas áreas de estudo, que a letra B diz para você do que a filosofia deve se ocupar.
Então, pessoal, essa questão de número 5 também é uma resposta pessoal. Eu quero que vocês leiam o enunciado, dêem uma olhada no livro ou aqui no slide. Eu vou colocar também no mural do Classroom para vocês me responderem e me enviarem. Já serve como pontos para ajudar na prova. Nessa questão, vocês vão refletir sobre a ideia de angústia e experiência de vida, tá bom? Então, a letra B da questão de número 4, a questão de número 5 e a questão de número 6 são respostas pessoais que vocês vão me enviar na plataforma do Classroom. Eu ainda vou colocar ainda hoje para vocês darem uma olhada e me enviar a resposta, que já vale como qualitativo para a prova de vocês. Nessa questão de número 6, vocês vão abordar a questão do sentimento envolvido nessa fotografia, nessa pintura, tá bom? E vamos entender a questão de número 7. Nos anos anteriores, você estudou alguns dos aspectos centrais dos argumentos e viu que argumentos são formados, ou seja, compostos de premissas e de uma conclusão, e que as premissas buscam representar os motivos que levam à conclusão. Você observou que a conclusão pode estar localizada antes ou depois das premissas, ou mesmo entre elas. Por isso, para entender um argumento, é preciso localizar corretamente seus elementos. Identifique-os no argumento a seguir. O argumento diz o seguinte: a conclusão do argumento X é verdadeira, pois ele é válido e suas premissas são verdadeiras. E sabemos que, para termos certeza de que a conclusão de um argumento é verdadeira, é necessário que ele seja válido e as premissas sejam verdadeiras. Pronto. No argumento, a conclusão está no início, que diz assim: a conclusão do argumento X é verdadeira. As premissas que apoiam essa afirmação estão precedidas pelo termo ele é válido e suas premissas são verdadeiras. Outra premissa é: sabemos que para termos certeza de que a conclusão de um argumento é verdadeiro, é necessário que ele seja válido e as premissas verdadeiras. Ou seja, premissa de número 1. Para se ter certeza que a conclusão de um argumento é verdadeira, é necessário que ele seja válido e as premissas verdadeiras. Ok? Premissa 2. O argumento X é válido. Premissa 3. As premissas do argumento X são verdadeiras. Conclusão. Logo, a conclusão do argumento X é verdadeira. Entenderam? Bom, pessoal, vamos finalizar com a questão 8. Além da ordem em que se apresentam as premissas e a conclusão de um argumento, é preciso estar atento para o fato de que em uma mesma frase, às vezes, há vários argumentos entrelaçados, misturados, o que pode dificultar a análise de cada argumento em particular. Aponte os argumentos presentes no trecho a seguir, esclarecendo quais são as premissas e a conclusão de cada um. Não é necessário nem de muita conveniência que o Legislativo esteja sempre em atividade, mas é absolutamente necessário que o Poder Executivo esteja, pois não há uma necessidade permanente de elaboração de novas leis, mas é sempre imprescindível, ou seja, de suma importância, a execução das leis promulgadas. Argumento 1. Não é necessário que o Legislativo esteja sempre em atividade. Conclusão. Pois não há uma necessidade permanente de elaborar novas leis. Premissa. Aonde diz não é necessário que o Legislativo esteja sempre em atividade é a parte da conclusão. E onde diz pois não há uma necessidade permanente de elaborar novas leis é a premissa que vai validar esta conclusão. Argumento 2. No argumento 2, a conclusão é necessário que o Poder Executivo esteja em atividade e a premissa fica, pois é sempre necessário executar leis promulgadas. Nono ano,
Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que tenham gostado e aprendido mais. Continuem estudando. Quem ainda não fez atividade, por favor, não deixe acumular. Eu conto muito com vocês. Um forte abraço e até mais.